Desculpas mesmo pelo horário, pela aula perdida, tá? Enfim, mas a gente fica errado, tá? Eu vou tentar, eu não sei se melhorou, se piorou em termos de proximidade de material. Deixa eu até ver isso aqui para vocês. Não sei se eu acho que piorou, né? Eu acho que piorou, mas tudo bem. Eu vou trabalhar com vocês hoje, deixa eu ver o que eu consigo fazer, nem que fique só a minha voz, tá? Nem que fique só a minha voz. Me deem 30 segundos que eu quero melhorar uma coisinha para vocês. Bom, nem que fique só a voz, mas eu acho que melhorou a... Tá, deixa eu já arrumo aqui então. A imagem está invertida. Só um segundo. Sumi, mas eu já volto. Peraí, só um segundo, gente. Voltou? Melhorou? Aí. Eu acho que melhorou também a imagem, né? Tá. Aí. Acho que agora vai. Gente, desculpas, tá? A gente tenta melhorar. Eu acho que vai ficar só a minha voz, tá? Mas pelo menos vocês estão enxergando bem a tela, tá? Bah, hoje eu tô todo errado. Olha só, qual é a ideia hoje? A urbanização vai ficar só minha voz mesmo, tá? De vez em quando eu faço assim, ó. Tá? Então vai ficar só minha voz. Aí de vez em quando eu faço isso para aparecer ali, ok? Então eu tô desse lado aqui, tá aqui, isso, ok? Que daí eu pego bem o computador para vocês. A ideia é a gente nós trabalharmos a urbanização nos países desenvolvidos e a urbanização nos países subdesenvolvidos, a chamada urbanização no mundo, tá? Urbanização no mundo. Então, quando a gente fala de urbanização no mundo, gente, nós temos que olhar ali alguns aspectos, como a característica, né, dessa urbanização, né, essa característica dessa urbanização. É uma urbanização nos países desenvolvidos, ela é uma consequência, tá, da Revolução Industrial, não é? Quando a gente pensa nos países desenvolvidos, ela é consequência da urbanização industrial, ela foi provocada nas indústrias, né? Ela foi provocada nas cidades pelas indústrias, isto é, o movimento, o desenvolvimento das indústrias
nessas cidades acabou acarretando uma polarização, né, uma atração, um deslocamento da população que estava no campo em direção às cidades, tá? Perfeito. É também como consequência de uma revolução agrícola, a gente tem ali uma revolução agrícola também acontecendo, uma revolução sanitária, grandes transformações, né? E essa urbanização foi acontecendo de forma gradativa, de forma organizada, tá? Com uma estrutura de absorção de imigrantes, tá? Então, a urbanização nos países, quando a gente pensa ali da urbanização nos países desenvolvidos, ela foi organizada, ela foi pensada, ela foi planejada, essa urbanização nos países desenvolvidos, tá? Provocadas pelas indústrias, ela também tem ali uma revolução agrícola muito forte, uma revolução sanitária, tá? E uma estrutura de absorção. E aí quando a gente olha, né, para estes países aqui, na urbanização dos países desenvolvidos, a gente percebe um planejamento, a gente percebe uma organização, né? Tem todo um planejamento, tem uma organização, tem uma estruturação, né? Como aqui a gente está vendo em Paris, como a gente vê ali em Londres, na Inglaterra, como a gente vê, né, em Catalunha, né, Barcelona, na Catalunha, tem toda uma estruturação, dá para a gente perceber no espaço uma materialização, né? É uma estrutura organizada, é uma estrutura pensada, uma estrutura planejada em termos de mobilidade, tá? Em termos de deslocamento, em termos de rede. São cidades assim completas e pensadas a longo prazo. Tá? Aqui em Amsterdã, né, Holanda, então a gente tem uma estrutura de mobilidade tanto hídrica, né, como de bicicletas, como de automóveis também, e uns sistemas de... Não seria um metrô subterrâneo, mas um metrô de superfície. Tá? Então, vários tipos de modais ali de transporte. E é muito interessante, a gente começa a observar. Agora, nessa imagem aqui que vocês estão observando, tá? Nessa imagem aqui, nós estamos falando de um bairro de uma população mais, não sei se eu posso dizer carente, mas uma população, né, com um poder aquisitivo menor, mas mesmo assim um bairro, isso na Holanda, com um poder aquisitivo menor, mas a gente percebe um bairro estruturado, um bairro organizado, um bairro pensado, olha só. Tá? Então, teria que provar, né, a baixa renda, a população prova ali a baixa renda, e eles pagam cerca de 100 euros, né, para morar aqui nessa região, é o valor que eles pagam, 100 euros, e aí tem ainda incluído o gás, né, que o gás é uma central, e ocupam essas áreas aqui, até nisso. Então, mesmo as populações, as áreas mais carentes, existe uma certa estrutura, né, existe um acesso, isso na Holanda. Tá? Aqui estou trazendo também uma outra cidade, que é uma cidade também, tá, claro, aqui eu estou trazendo para vocês, quando eu penso em lugares, assim, eu estou pensando em Las Vegas, aí eu estou falando de uma construção, um pensamento planejado, né, no meio do deserto, o desenvolvimento dessa cidade, mas também tem ali um planejamento, né, também tem planejamento, também tem uma estrutura, também tem uma organização. Perfeito? E aí quando a gente percebe essas estruturas, né, essas organizações, nós estamos falando de países, né, desenvolvidos, de países, no caso, assim, com um índice de desenvolvimento humano extremamente elevado. Olha só, o índice de desenvolvimento humano extremamente elevado. Tá? Então, Noruega, Austrália, Nova Zelândia, algumas cidades nos Estados Unidos, Irlanda, Liechtenstein, tá? Países Baixos, Canadá, Suécia, Alemanha, Japão, Coreia do Sul, Suíça, França, Israel, Finlândia, Islândia, Bélgica, Dinamarca, são todos países com índice de desenvolvimento humano extremamente elevado. Tá? A população, em termos de idade, nesses países, é uma população, né, predominantemente adulta e também, né, um grande percentual da população idosa. E trago aqui exemplos do Japão e da Alemanha.
em termos da população ocupando essas cidades, tá? Agora, em contrapartida, gente, nos países subdesenvolvidos, fica materializado de forma muito forte, né, muito intensa ali, a desigualdade social, né? A desigualdade de renda nesses países aqui. Fica muito forte. Oh, voltei, tá? Enfim, está tendo interferência ali, tá? Fica materializada de forma muito forte a desigualdade, fica materializada ali a carência estrutural, né? Então, a urbanização nos países subdesenvolvidos é consequência de uma industrialização recente. Além de ser uma industrialização recente, nós tivemos um intenso êxodo rural, deslocamento intenso da população, né, do campo em direção às cidades, porque a indústria vai se desenvolvendo de forma acelerada, né, nessas cidades. Essas cidades começam a polarizar, só que elas vão crescendo sem planejamento, elas vão crescendo sem organização. Tá? Temos ali uma péssima distribuição de renda, e essa péssima distribuição de renda ela é materializada na cidade também, essa péssima distribuição de renda. Tá? Ela é materializada na cidade, ok? Tá? É uma urbanização totalmente sem planejamento, desorganizada, e vai gerar também uma macrocefalia urbana. O que seria essa macrocefalia urbana? É o inchaço da população, é o crescimento desordenado da população. Seria um crescimento da população acima de uma infraestrutura existente. Tá? Então, é o crescimento da população acima de uma infraestrutura existente. Isto é, nós vamos ter ali uma infraestrutura para atender uma determinada população, vamos colocar ali 50 mil habitantes, só que daqui a pouco essa cidade ela tem 250 mil, 300 mil habitantes, só que a estrutura existente é para atender 50 mil. Perfeito? Isso seria uma macrocefalia, então seria um inchaço dessa cidade, seria o crescimento desordenado da população acima de uma infraestrutura que já existe, tá? Então, é muito gritante. Aí eu tenho aqui Nova Delhi, na Índia, tá? Eu tenho outras situações como Manila, nas Filipinas. Isso aqui é um rio, né? Um rio totalmente poluído, né? Sim, é um rio de plásticos que nós temos aqui, é um absurdo, tá? Nós temos o próprio Rio de Janeiro aqui, trazendo esse enorme contraste, né? Ali a praia do Pepino, o bairro São Conrado, no Rio de Janeiro, apartamentos ali entre 5, 7, 8, 10 milhões, né? E aí a favela da Rocinha. Então a gente tem a materialização, né, dessa desigualdade social no Brasil. E aí entra aqui um indicador, né, que é o Gini, lembrando que nós tínhamos comentado ali o indicador de Gini, e aí nesse indicador de Gini ele avalia o que? Essa péssima distribuição de renda, né, a maior ou melhor distribuição de renda. E o Brasil tem uma das piores distribuições de renda do mundo. Perfeito? Aqui ainda trazendo a ideia da macrocefalia, esse inchaço, né? E aí nesse mesmo processo a gente vai observando que uma periferização. A tendência também, né, das populações, elas se afastarem das regiões centrais, porque as regiões centrais elas são mais caras, perfeito? As regiões centrais elas são muito, mas muito mais caras. E aí no momento em que a população começa a se afastar, irem, né, se deslocarem para as áreas mais acessíveis, nós temos um processo de periferização. E também temos, né, o aumento do deslocamento da população em direção aos centros urbanos. Tá? O aumento e deslocamento da população em direção aos centros urbanos. Então, o processo de periferização e o aumento e deslocamento da população em direção aos centros urbanos. Por que ela sai do centro urbano? Porque o centro urbano ele se torna mais caro, o valor do imóvel, o valor de aluguel. Ok? Tá? Aí, aqui o processo de periferização vai começar, né? As áreas mais acessíveis, nem sempre essas periferias elas recebem o acesso, né? Ou são assistidas, digamos assim, pelos municípios, né? São as cidades que nós chamamos de cidades informais, onde as próprias pessoas desenvolvem e organizam essas estruturas, tá? Então, quando a gente pensa em periferização, são cidades informais. As próprias pessoas vão desenvolver essas estruturas,
Então isso é bem triste, tá? A gente pensa também nesse processo de urbanização se dá em países pobres, em países subdesenvolvidos e também em países emergentes, né, de alguma forma. Também em países emergentes, de alguma forma, sem sombra de dúvidas, tá? Pela diferença ali do contraste de renda, a gente percebe. Como é gritante, né, o desenvolvimento de uma cidade num país desenvolvido e um desenvolvimento de uma cidade num país subdesenvolvido, como é gritante. A população, o perfil que a gente vai enxergar da população, é uma população, né, jovem, predominantemente jovem nessas áreas. Tá? Então eu trago aqui duas canções que eu já até utilizei com vocês aqui para trazer um processo de urbanização, um processo de periferização, construção do Chico Buarque, tá? Isso com vocês. Tá? E também periferia, né, do Racionais, tá? Periferia do Racionais. Então, gente, vimos ali o que eu estava ainda devendo para vocês, o processo de mundo. Eu estava devendo também o conceito de megalópole, que foi a aula passada, tá? Conceito de megalópole, para depois entrar em urbanização brasileira. Então, olha só, quando nós falamos de megalópolis, gente, nós estamos falando ali, a megalópole é o resultado da conurbação de grandes metrópoles. Lembrando, tá, que megalópole é o resultado de um processo de conurbação de duas grandes metrópoles. E aí, claro, quando a gente pensa numa megalópole, nós estamos falando de cidades ali com grandes populações, tá? Com grandes populações. Isto é, um exemplo, Boston, Washington, nós vamos ter uma população de aproximadamente 50 milhões de pessoas. Esse seria o conceito de então, a conurbação de duas grandes metrópoles. Então, tem uma grande aglomeração urbana dentro de uma megalópole. Tá? Então, Boston, Washington é um exemplo sensacional. Aqui uma imagem de satélite, né, para trazendo essas aglomerações. A gente percebe isso pelo desenvolvimento das estruturas, né, a própria iluminação nessas cidades. Tá? A própria iluminação trazendo essas estruturas. Ok? Aqui. Tá? Aí nós vamos lá para o processo de urbanização do Brasil. Falar um pouquinho do Brasil, da nossa urbanização. Deixa eu arrumar aqui, trazer vocês aqui. Ok. Aí, tá. Deixa eu trazer agora a urbanização brasileira. Ok. Ok para vocês a imagem? Tá. Então, beleza. Gente, olha só, sobre a urbanização brasileira, então agora nós vimos ali, num primeiro momento, nós vimos o processo de urbanização, vimos conceitos de urbanização, a urbanização no mundo, né, a urbanização nos países desenvolvidos, a urbanização nos países subdesenvolvidos. A ideia agora é a gente nós trabalharmos ali a urbanização brasileira. Quando a gente fala de urbanização brasileira, nós temos ali pontos que nós precisamos discutir, alguns pontos lamentáveis, né? Alguns pontos lamentáveis, porque vai ficar gritante, né, a péssima distribuição de renda no espaço urbano. Antes de mais nada, eu trago aqui para vocês, tá? Os municípios mais populosos
E aí eu quero destacar aqui, tá? Eu quero destacar não São Paulo, todo mundo sabe que o município de São Paulo é o mais populoso, depois nós vamos ter ali Rio de Janeiro, Salvador. Mas eu quero destacar ali Manaus, ocupando a 7ª posição, tá? E quero destacar Porto Alegre, ocupando a 10ª posição. Então, cuidado, porque a gente tem uma tendência, né? Nós temos ali uma tendência a acharmos que nós temos uma tendência a acharmos que quando se trata de Manaus, quando se trata da região amazônica, né? Nós teríamos ali um vazio demográfico que se dá pela questão da floresta, enfim, mas nós não podemos esquecer que a região amazônica ela seria uma floresta urbanizada, nós não podemos esquecer disso, seria uma floresta urbanizada, de certa forma, tá? E aí quando eu penso nessa floresta urbanizada, eu estou dizendo para vocês que ela recebeu ali a Transamazônica, Zona Franca de Manaus, o Pará recebeu perto o Grande Carajás, né, o ciclo da borracha, o Pará recebeu milhares de garimpeiros ali para a extração do ouro em Serra Pelada. Então nós temos vários movimentos em direção à região amazônica. Portanto, Manaus ocupa a 7ª posição, tem aproximadamente ali 2 milhões, tá? Vamos botar ali aproximadamente 2 milhões, hoje se nós fôssemos arredondar, 2 milhões e 100 mil habitantes, tá? E Porto Alegre tem 1,5 milhão de habitantes, ocupando, tá, a 10ª posição. Então Manaus é mais populosa que Porto Alegre, tá? Ocupando a 7ª posição e Porto Alegre a 10ª posição. Quanto à região metropolitana, tá dando umas travadas ali, tá? Eu já observei. Quanto à região metropolitana, nós temos ali, ó, gente, falando da região metropolitana, a Porto Alegre, né, com esse recorte, né, político e espacial, tendo uma cidade central, isso é uma região metropolitana, né, é um recorte, né, político, espacial, tendo uma cidade central, né, onde essa cidade central ela polariza, né? O que significa isso no momento que ela polariza? Ela atrai, né, as pessoas de outras cidades. Então, no caso, ela vai atrair Porto Alegre as pessoas das cidades próximas, né, dentro dessa área da região metropolitana. Por que ela acaba atraindo? Tá? Por que Porto Alegre, quando a gente fala aqui de Porto Alegre, com uma região metropolitana com 32 municípios e ali 4 milhões de pessoas aproximadamente, né? Então essa região metropolitana é um recorte político, espacial, com uma cidade central. A cidade central é Porto Alegre, a metrópole. E aí ela acaba polarizando, acaba atraindo pessoas de outros lugares. Daí nós vamos ter um movimento migratório diário ou pendular, tá? Por causa dessa polarização. Mas por que ela polariza? Porque ela tem uma quantidade, uma concentração de serviços muito maior do que as outras cidades. Então, Porto Alegre tem uma concentração, um número de serviços muito maior do que Alvorada, muito maior do que Gravataí, muito maior do que Canoas, São Leopoldo, Esteio, Novo Hamburgo, Sapucaia, tá? Viamão, do que Triunfo, do que Montenegro, perfeito? Então a região metropolitana de Porto Alegre, tá? Porto Alegre é a cidade central, ela acaba polarizando as pessoas de outras cidades, acaba atraindo, porque ela tem um número de serviços muito maior, perfeito? Um número de serviços muito maior. Quando a gente fala de urbanização, isso aqui é uma questão bem importante, que eu vou chamar a atenção, que pode ser cobrado em prova ali, tá? Nas provas, que é a questão do percentual de urbanização. Gente, tem que ficar claro aqui que o processo o processo êxodo rural, ele hoje é praticamente, não sei se extinto seria uma palavra interessante, mas acho que não. Mas hoje nós não temos mais um intenso êxodo rural. Ele já foi intenso, muito cuidado com isso em questões de prova, tá? O êxodo rural, ele foi intenso, tá? Ele não é mais. Por que ele não é mais? Porque grande parte da população brasileira, grande parte elas já estão concentradas nas cidades. Nós temos cerca de 88% da população brasileira concentradas nas cidades.
Então o êxodo rural não é intenso, ele foi intenso. Porque a maior parte da população brasileira, hoje, elas estão concentradas nas cidades, perfeito? Então, o êxodo rural, ele é muito pequeno, tá? Então, isso que eu quero trazer. Aí aqui eu estou mostrando para vocês as áreas, a taxa de urbanização, né? Então, se a gente observar ali a região sudeste, é a região mais urbanizada, com maior percentual da população vivendo nas cidades. Perfeito? A região sudeste. Aí depois nós vamos ter a região centro-oeste, depois a região sul, depois norte e nordeste. Então eu trago aqui para vocês, não se atucanem com essa tabela, até porque vocês já receberam esse material. Tá? Quando eu penso na taxa de urbanização, eu vou lendo para vocês. Em 1940, 31% da população brasileira era urbanizada. O restante, tudo no campo. Então, é isso que eu quero mostrar para vocês. Então, o processo o êxodo rural, que é o deslocamento da população do campo em direção à cidade, ele vai se dando a partir da urbanização. Quando é que começa a urbanização brasileira? Bom, podemos datar ali da década de 30 com Getúlio Vargas, né? Depois intensamente também com JK. Então, olha só, 1940, 31% da população urbanizada, 1950, 36%, 1960, 44% da população brasileira urbanizada, isto é, 60, em 1960, 44% da população brasileira urbanizada. Significa dizer que estava grande parte, ainda quase mais da metade ainda no campo. Então, o processo, o êxodo rural intenso é nesse período. É 50, 60 para 70. Tá? E aí, em 1970, o Brasil se torna um país urbanizado, em 1970, com 55% da população. Perfeito? Tá? Aí, em 1980, 67%, 1990, 75%, 2000, 81%, 2007, 83%, 2010, 84%. Hoje nós temos cerca de 88% da população brasileira urbanizada. Tá? Então, o êxodo rural intenso, nas décadas de 50, 60. Perfeito? O êxodo rural mais intenso. Aí, as regiões mais urbanizadas. Primeiro, a região sudeste, 92% da população brasileira urbanizada. Depois, nós vamos ter a região centro-oeste, 88% da população brasileira, 88% da população urbanizada na região centro-oeste. Depois, região sul, 84%. Depois nós vamos ter a região norte, depois nordeste. Então, as regiões mais urbanizadas: sudeste, centro-oeste, sul, norte e nordeste. Perfeito? Às vezes a gente observa um processo intenso de urbanização, como, por exemplo, a campanha gaúcha, ou sul do estado, né? Principalmente ali sudoeste, oeste do Rio Grande do Sul. Essa região é mais urbanizada do que a metade norte do Rio Grande do Sul. Por quê? A gente tem que compreender isso, tá? Por que é mais urbanizada? Quando a gente pensa nessas áreas, nós temos ali grandes latifúndios, grandes propriedades de terras. Aí eu pergunto para vocês, todo mundo tem acesso a essa terra, a essas grandes propriedades? É fácil comprar, adquirir, são terras baratas, são terras acessíveis? Não. E essas grandes propriedades, elas estão concentradas, elas estão nas mãos de uma pequena, mas muito pequena parcela da população. Então, quando a gente pensa na campanha gaúcha, quando a gente pensa isto no oeste do Rio Grande do Sul, sudoeste do Rio Grande do Sul, onde nós temos uma intensa produtividade de arroz e uma grande pecuária também, nós temos grandes extensões de terras, mas essas grandes extensões de terras elas estão concentradas nas mãos de uma pequena parcela da população. Então é muito difícil o acesso à terra. Então o que acaba acontecendo? A população diretamente ela se vê obrigada a ir para a cidade. Então por isso que a urbanização, a taxa de urbanização é mais intensa, por exemplo, nessas regiões, no oeste e no sudoeste do Rio Grande do Sul, do que na metade norte. Perfeito? Então a gente pode associar isso, a dificuldade do acesso à terra força a população a ir para a cidade. Por isso que a taxa de urbanização ela é extremamente elevada. Perfeito? Tá? Isso é bem importante, gente. Essa tabelinha ali é bem importante, tá? Então, a taxa de urbanização, então o Brasil se torna urbanizado ali de 60 para 70, tá? Nesse processo. Ok?
Então, percentual da população. Trago por curiosidade também, né? Aqui é mais por curiosidade, né? O valor, né, médio ali do metro quadrado do imóvel, né? Do solo do imóvel nas principais capitais, né? Ou nas principais cidades brasileiras. Então, Rio de Janeiro e Brasília são as duas cidades. Rio de Janeiro, Brasília e São Paulo são as cidades ali, né, com o valor mais alto, né? O valor médio ali do metro quadrado. Rio de Janeiro, né, a função turística é gigantesca, né? Então, principalmente ali, claro que o valor se torna extremamente alto, principalmente por, né, Copacabana, Ipanema, Leblon, né? Copacabana, Ipanema e Leblon se torna extremamente caro. Agora, claro, ainda tem ainda se a gente pegar ali, como diria Tim Maia, né, do Leme ao Pontal, né? Do Leme ao Pontal, essa região é extremamente valorizada. Brasília, por ter uma função administrativa, então o valor é extremamente alto também. Então vai ver, é por isso, né, que eles recebem o auxílio moradia, os nossos pobrezinhos, os nossos políticos precisam receber auxílio moradia, claro, né, gente? Porque o valor do imóvel é muito alto, né? E aí com o salário ali de mais de 18 mil, de 15 mil, 18 mil, eles não teriam condições de pagar. Por isso que eles recebem o auxílio moradia, por isso que eles recebem né, o vale combustível, o vale alimentação, enfim, tá? Mas Brasília, também segunda posição no metro quadrado mais caro. Depois São Paulo, porque São Paulo é uma cidade global, né? Uma cidade complexa, com várias funcionalidades, tá? É uma cidade global. Então, só por curiosidade aqui para a gente trazer a questão do valor do metro quadrado. E o outro ponto aqui que eu quero trazer para vocês é a questão da Interlândia, da zona de influência, tá? Interlândia ou zona de influência. Quando a gente fala de Interlândia, nós estamos falando de zonas de influência. Como assim zonas de influência? Tamanha influência de São Paulo no Brasil, influência de Brasília, influência de Rio de Janeiro, que acabam atraindo gente de outras regiões. Por exemplo, São Paulo atrai gente do Acre, atrai gente do Amapá, atrai gente de Roraima. Então, mas por que São Paulo atrai gente de Roraima, gente do Acre, né? Gente de Rondônia, do Amapá? Pela sua complexidade, né? Pelas suas concentrações de serviço. São cidades complexas, são cidades, né, multifuncionais, com intensas atividades, e aí por elas possuírem essas intensas atividades, um grande número de serviços, tá? Um grande número de serviços, elas acabam atraindo gente de outras regiões, de outros estados, tá? Então, a zona de influência, de interlândia, de polarização, elas vão polarizar, né, vão atrair gente de todas as partes, né? Essas cidades acabam atraindo gente de várias partes do país. Então, São Paulo é um exemplo, porque ela concentra muitas atividades, grandes serviços. São Paulo, aí depois nós vamos ter, né, Rio de Janeiro e Brasília. Brasília por ter a função administrativa. Então, São Paulo é a grande metrópole nacional, né? A principal pela sua complexidade, pelo grande número de serviços. Depois, Brasília pela função administrativa e Rio de Janeiro, perfeito? Seria numa escala, né? As três principais cidades, né? Então, São Paulo, no topo, aí falando em hierarquia, né? Porque são cidades complexas, é uma cidade global, né? Uma cidade global é né, a principal cidade se a gente pegar aqui da América do Sul, aí em termos populacionais, em termos de serviço, em termos de lazer, em termos de cultura, em termos de indústrias, perfeito? Então, São Paulo. Depois, Rio de Janeiro e Brasília, tá? Quanto à questão da hierarquia. Tá? Vamos lá. Tá? Então, Interlândia, a zona de influência. E aí a gente percebe que São Paulo consegue atingir, né, diversas regiões, ok? Indo até a região norte, tá? Que é o que eu trago agora para vocês. Tem uma tabelinha bem interessante, deixa eu melhorar isso aqui. Pronto, a gente faz assim, ó. Tá? Minha cara não é importante, então a gente faz isso aqui, ó. Olha lá. Ok? Ó, a gente faz isso aqui, tá? Então, o que eu quero mostrar aqui para vocês? Tá? Que é uma tabelinha trazendo essa hierarquia, no caso, essa Interlândia. Pronto. Aí.
Estão me ouvindo? Estão me ouvindo? Gente, alguma coisa deu algum tilt aqui. Bom, vocês estão me escutando, só caiu a câmera. Bom, vamos sem câmera, tá? Vamos sem câmera mesmo. Não sei o que aconteceu. Tá? Vamos sem câmera. Tá? O que eu quero mostrar para vocês nessa tabela seria o seguinte, tá? Essa parte toda das zonas de influência. E aí nós temos principalmente São Paulo, tá? Nós temos principalmente São Paulo. Deixa eu trazer aqui para vocês. Calma. Além disso, deixa eu entrar aqui. Hoje a gente se virou, né? Hoje foi uma loucura. Vamos lá. Ó, ainda está funcionando. Caiu o áudio. Estão me ouvindo? Gente, a gente está sem áudio? Ué, mas eu não mexi em absolutamente nada. Ah, meu Deus do céu. Tá. Mas não escutaram a explicação do slide anterior. Então eu vou voltar aqui, tá? Eu vou retomar. Acho que a nossa aula vai até que horas? Vai até 45 ou 40 ou 50? Alguém só me dá esse retorno aqui?
Ninguém sabe me dizer, só para eu saber se alguém vai me derrubar ou não. Tá, vocês estão escutando, né? Até 40, pois é, são 44. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar toda essa explicação, e aí para finalizar esses assuntos aqui, ó, falta pouquinha coisa, tá? Para a aula que vem, tá, gente? Então eu vou fazer isso. Desculpa, guris e gurias, tá? Eu fiquei viajando aqui na explicação e não percebi que eu estava sem som, tá? Eu volto na semana que vem, tá? E aí eu retomo toda essa explicação dessa tabela aqui, da hierarquia, e aí a gente fecha a urbanização, tá bom? Peço desculpas, hoje foi o dia do transtorno, tá? Semana que vem eu volto ali com um enquadramento melhor, com um som melhor, fiquem tranquilos, tá? Eu vou deixar vocês ali porque me passei 5 minutos, ok? Gente, um beijo enorme para vocês. Desculpa mais uma vez. Tá? Semana que vem eu volto ali com uma conexão e uma sala bem melhor. Tá? Pode ser, gente. Tá? Desculpa aí o transtorno. Semana que vem eu volto mais enquadrado, mais conectado. Tá? Volto com som e retomo essa parte aqui. Pode ser?